Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estou muito alegre que hoje nós vamos poder retomar os nossos estudos no livro de Efésios, após um hiato de mais de 3 meses. Se você está nos visitando ou não tinha o hábito de frequentar os cultos noturnos, deixe-me relembrar você que nós estamos estudando esta carta, nós nos propusemos a estudá-la verso a verso, sequencialmente nas noites de domingo. E nós já examinamos os 2 primeiros versículos que compõem a saudação de Paulo à igreja efésia. E a partir de hoje nós vamos entrar no assunto propriamente dito da carta. Essa é a 13ª exposição na carta de Paulo aos Efésios. Nós chegamos agora na primeira sessão do livro de Efésios, que vai do versículo 3 do primeiro capítulo até o 13º versículo do capítulo 3. E o que eu me proponho a fazer nesta noite aqui é apenas uma introdução geral dessa grande sessão que vai do capítulo 1 ao 3. É sempre bom nós termos uma visão panorâmica antes de nós entrarmos em uma nova sessão bíblica, porque nós nunca devemos partir dos detalhes. Se nós começarmos logo abordando os detalhes, nós vamos cometer um grande engano e nós vamos ficar desorientados. Como sugere a metáfora, se nós ficarmos preocupados com as árvores, nós não vamos enxergar a floresta. Portanto, o próximo passo agora é ler esta grande sessão, ou ler alguns textos dessa grande sessão, que vai, repito, do versículo 3 do primeiro capítulo até o versículo 13 do terceiro capítulo, e nós vamos examinar a estrutura dessa unidade, a fim de compreender o fluxo do pensamento do apóstolo Paulo, avançando de estágio em estágio. Nós vamos ler o texto, ou alguns textos, à medida em que nós progredirmos na exposição. Permitam-me agora orar ao Senhor, mais uma vez, vamos nos juntar em oração e pedir a graça do Senhor. Eu preciso, você precisa, vamos fazer isso juntos. Senhor Deus, obrigado por estarmos reunidos na Tua presença, em torno da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor fala ainda hoje, por meio da Tua Sagrada Escritura. Nós queremos entender, compreender as maravilhas do Teu Evangelho. Portanto, abre os nossos olhos, Senhor, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nossa jornada é curta e nós queremos ter o melhor do Senhor nessa curta peregrinação, a fim de que nós Te agrademos, vivamos para a Tua glória e testemunhemos ao mundo da Tua salvação. Ajuda-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Essa grande sessão bíblica aqui, ela trata do supremo propósito de Deus para a igreja. Em amor, Deus chamou desde a eternidade um povo da sepultura para o trono, para ser o povo mais rico, poderoso e unido em Cristo Jesus para o louvor e glória do seu nome. Esse é o plano, o esquema de salvação, o supremo propósito de Deus para a igreja. E nós podemos dividir esta sessão que cobre os 3 capítulos iniciais de Efésios em 6 partes. Na primeira parte, do versículo 3 ao 6, parte A do primeiro capítulo, Paulo fala da predestinação em Cristo. Na segunda parte, do versículo 6, parte B ao 10, o apóstolo vai tratar da redenção em Cristo. Na terceira parte, do verso 11 ao 14, Paulo declara a herança dos crentes em Cristo, e na quarta parte, do versículo 15 ao 23, Paulo passa a sublinhar o poder dos crentes em Cristo Jesus. Depois, na quinta parte, que está já no segundo capítulo, do verso 1 ao 10, o apóstolo argumenta sobre a nova vida dos crentes em Cristo. E na sexta parte, a parte final, que vai do verso 11 do segundo capítulo ao verso 13 do terceiro capítulo, Paulo aborda a questão da unidade dos crentes em Cristo. É tudo em Cristo.
todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Temos aí então a análise geral dessa grande sessão que trata sobre o propósito de Deus para a igreja. Primeiro, predestinação em Cristo. Segundo, redenção em Cristo. Terceiro, herança em Cristo. Quarto, poder em Cristo. Quinto, a nova vida em Cristo. E sexto, a unidade em Cristo. Algumas verdades se destacam aqui nessa sessão, nessa grande sessão, e eu vou sintetizá-las para vocês. Em primeiro lugar, a salvação em Cristo Jesus é a revelação de um grande mistério. A palavra mistério é uma daquelas palavras que Paulo usa bastante nos seus escritos, 21 vezes no total. E aqui no livro de Efésios essa palavra aparece 6 vezes e, portanto, é uma palavra-chave aqui nesta carta. Paulo a usa no capítulo 1, versículo 9, 3 vezes no capítulo 3, versículo 3, 4 e 9. 3 vezes no capítulo 3, versículos 3, 4 e 9. E novamente no capítulo 5, versículo 32 e finalmente no capítulo 6, versículo 19. Então, Efésios é um livro revelado por Deus através do apóstolo Paulo, e essa revelação, ela envolve o desvelamento de alguns mistérios. Efésios é um livro de mistérios revelados. O conceito bíblico de mistério é muito diferente do que geralmente nossas mentes modernas atribuem ao termo. Segundo os dicionários contemporâneos, a definição básica de mistério é algo oculto, desconhecido, inexplicável. Todavia, mistério aqui no livro de Efésios diz respeito a algo que antes não era conhecido, mas que agora foi revelado. Estava oculto, mas agora foi manifesto. Deus tem segredos que Ele nunca vai revelar a ninguém. Algumas coisas nessa vida vão permanecer escondidas e nós só vamos saber, só vão ser reveladas no céu. Nós lemos lá em Deuteronômio 29, 29, ouça com atenção. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Por outro lado, Deus decidiu revelar o seu segredo a algumas pessoas especiais, escolhidas ao longo da história da redenção. E essas pessoas especiais são o seu povo eleito. O Salmo, capítulo de número 25, versículo 14, diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em outras palavras, o Senhor revela os seus mistérios aos crentes, aos que obedecem a sua palavra, aos que fazem parte da sua aliança de amor. Nós lemos também em Amós capítulo 3, verso 7 o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No Novo Testamento, o Senhor Jesus também fala sobre essa mesma questão. Nós lemos em Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 27, o Senhor Jesus exultando no Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Observem a ênfase aqui no final do texto. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. As únicas pessoas que podem conhecer o Filho são aquelas a quem o Pai e o Filho querem se revelar e tornar manifestos os seus segredos. Entretanto, há algumas pessoas para quem Deus nunca revela os seus segredos. Nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, quem são essas pessoas para quem Deus nunca revela seus segredos? Ora, o homem natural, diz o apóstolo Paulo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa para quem Deus não revela os seus segredos? Para o homem natural, o homem morto em seus delitos e pecados, o homem irregenerado, o homem mergulhado no orgulho. Para este, Deus não revela os seus segredos. Então,
Então essa revelação é um dom de Deus, não é uma descoberta pessoal. Mas mesmo alguns segredos que Deus decidiu revelar, Ele não o fez senão depois de muitos séculos, depois de muito tempo, até revelar no momento certo ao seu povo, aos justos. O padrão da revelação de Deus então é progressivo. Deus não revelou tudo que Ele poderia revelar de uma vez. Há uma revelação em progresso desde o Antigo Testamento até atingir o seu desenvolvimento final no Novo Testamento em Cristo Jesus. Há coisas que foram reveladas com a vinda de Jesus que os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam completamente. Algumas coisas estiveram ocultas por milênios, por séculos, até que Jesus Cristo veio descerrando o véu que encobriu os segredos de Deus. São esses segredos de Deus que foram revelados, que Paulo está descrevendo aqui como mistérios. Olhe novamente aí para o livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Há um mistério revelado sobre qual era a vontade de Deus para o final da história. No capítulo 3, há um mistério de que não apenas os judeus, mas também os gentios participam igualmente da promessa de Deus em Cristo Jesus e formam um único corpo. Estou dizendo para vocês o que as palavras mistério que Paulo usa significam. Capítulo 1, verso 3, mistério revelado sobre qual era a vontade de Deus para o final da história. No capítulo 3, há um mistério de que não apenas judeus, mas também gentios participariam da promessa de Deus em Cristo Jesus e formariam um único corpo. E no capítulo 5, nós temos o mistério do casamento como uma ilustração da relação entre Cristo e a igreja. E no capítulo 6, versículo 19, Paulo reúne tudo isso, todos esses mistérios sob um único título: o mistério do Evangelho. Efésios 6, verso 19. Então, o mistério do qual Paulo fala em Efésios está especificamente relacionado ao esquema da salvação projetado por Deus a todas as nações através de Cristo Jesus. É algo sobre o plano de salvação que estava oculto desde a fundação do mundo e agora no Novo Testamento foi revelado aos crentes efésios e de toda parte e também a nós, Primeira Igreja Batista do Pará. É um segredo a respeito do Evangelho que foi revelado com a vinda de Cristo e que agora nós temos plena compreensão dele. Não é algo que estava oculto e permanece oculto, mas algo que estava oculto e foi manifesto e nós podemos ter plena compreensão disso. E Deus manteve esse segredo oculto a todas as pessoas por muitos séculos até o período do Novo Testamento. No final de Romanos, capítulo 16, versos 25 e 26, você pode ir a esse texto. Paulo diz exatamente isso. Romanos, capítulo 16, versos 25 e 26. Diz assim o apóstolo, Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Isso é muito importante, meus irmãos, para nós compreendermos com que maravilhamento os cristãos efésios e de toda parte devem ter recebido as verdades declaradas pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. O fato de nós sermos crentes que vivemos após a primeira vinda de Jesus e que nós temos a revelação completa nas Escrituras, pode nos fazer perder de vista a realidade de que às vezes essas coisas estavam ocultas para a maioria dos crentes ao longo da história, que agora nós temos acesso a elas. Podemos perder de vista, às vezes, o quão surpreendente e sublime são algumas das declarações da Bíblia, e como nós estamos numa posição privilegiada com os dados que nós temos a respeito do Evangelho. Nós temos a compreensão completa hoje daquilo que é necessário para a nossa salvação. O que temos no livro de Efésios é a revelação do maior mistério da história, o mistério do Evangelho, a salvação através de Cristo Jesus. É o segredo que o Antigo Testamento não deixou claro, mas que agora está revelado em Cristo. A salvação está aqui, está plenamente revelada diante dos seus olhos, e isso é maravilhoso, meus irmãos, mas você só vai conseguir compreendê-la se você tiver sido regenerado e recebido uma nova natureza que lhe habilite a compreendê-la,
porque Deus não revela os seus segredos a todas as pessoas, nem ninguém pode compreendê-los por meio da investigação da mente, por meio de investigação científica. Deus revela seus segredos apenas ao seu povo escolhido, e é isso que Ele nos deu, o tesouro do Evangelho. E isso naturalmente nos conduz à segunda verdade em relevo nesta grande sessão que nós estamos examinando aqui. A salvação em Cristo Jesus é a iniciativa de Deus em função de uma aliança eterna. Ninguém é salvo meramente porque em um dia qualquer decidiu se salvar, decidiu simplesmente aceitar os mandamentos de Deus e obedecê-lo na força do seu braço. Ninguém torna-se cristão simplesmente porque assim o quis e decidiu dar cabo na questão. Infelizmente, algumas pessoas pensam dessa maneira errônea, reduzindo a gloriosa salvação a um mínimo ridículo e antibíblico. E a razão pela qual nós devemos rejeitar completamente essa perspectiva reducionista da salvação é declaradamente expressa por Paulo nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Vamos ler também o versículo 3 para fins de contextualização. Acompanhe aí na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Observem aqui que o apóstolo diz que a salvação não inicia na esfera do tempo, na decisão do homem, mas no bojo da eternidade, segundo a vontade de Deus. Ele diz, nos escolheu nele, Jesus Cristo aqui no caso, antes da fundação do mundo. Não foi o homem que escolheu Deus, mas Deus que escolheu o homem. A salvação não tem origem na vontade humana, mas no conselho eterno de Deus. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com base na revelação completa das Escrituras que nós temos, Antigo e Novo Testamento, nós sabemos que aqui o verbo plural façamos é uma indicação implícita da Trindade, de uma pluralidade no ser de Deus. Então, o que nós temos aqui em Gênesis 1:26 é um conselho, uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa ocasião, em meu juízo, houve a decisão não apenas de criar o homem, mas de deliberar sobre todos os assuntos do universo, dentre os quais está incluso a salvação. Todos os assuntos do universo, da história da humanidade, até a consumação final, foram deliberados neste conselho, porque nós não devemos pensar que a Santíssima Trindade reuniu-se em uma sucessão de momentos para decidir um assunto ou um grupo de assuntos por vez. Deus não está sujeito ao tempo como nós. Deus ordenou todas as coisas futuras, baixando um único decreto eterno, com sabedoria e bondade infinitas. E o decreto eterno de Deus alcança as mais diminutas criaturas e eventos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Houve somente um ato infinito na mente de Deus: a criação do mundo, a criação do homem, a salvação em Cristo Jesus, a regeneração do cosmos, e quantos centímetros de altura cada ser humano viria a ter, fazem parte de uma única decisão do conselho eterno da Santíssima Trindade. Há uma real dificuldade, claro, em pensarmos nessas coisas a partir dessa perspectiva, porque nós estamos presos ao tempo. Nós sempre vamos existir dentro do tempo, e nós só conseguimos pensar e ver as coisas em ciclos sucessivos, em termos de presente, passado e futuro. Isso é suprarracional. Se nós pensamos nessas coisas, nós começamos a ficar confusos, porque isso está além da nossa apreensão mental. Nós estamos falando de Deus, de um ser perfeito, infinito, inesgotável. Mas eu estou dando ênfase a isso porque eu quero sublinhar que a salvação do homem foi decidida em um conselho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da fundação do mundo. E Gênesis 1:26 nos diz como a Trindade interagiu para deliberar a criação do homem e de todas as coisas. Agora, qual foi a deliberação do conselho divino a respeito do processo da salvação do homem?
Olhe Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ver esse texto. Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Qual foi a deliberação do Conselho Divino a respeito do processo da salvação do homem? Como isso se daria? Tito 1, versos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nesse versículo aqui, Paulo fala da salvação em 3 estágios. Primeiro, fé que é dos eleitos de Deus, ou seja, justificação. 2, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, isto é, santificação. E 3, esperança da vida eterna, ou seja, glorificação. E essa salvação, acrescenta o apóstolo, tem origem antes dos tempos eternos. A mesma palavra aqui, antes dos tempos eternos, é uma outra expressão para dizer que a salvação é assunto definido e ratificado por Deus antes da fundação do mundo. Agora, observem que Paulo diz que a salvação é resultado de uma promessa de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma promessa. E aí a pergunta que naturalmente surge é: para quem Deus fez uma promessa? Certamente não foi para o homem, visto que ele só foi criado depois da criação do mundo. E aqui o apóstolo fala de um período que antecede a criação do universo, a criação do cosmos. Então, para quem Deus fez essa promessa de que um determinado número de pessoas receberia a vida eterna? Olhe 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que nos salvou e nos chamou, referindo-se a Deus aqui no caso, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja, Paulo usa a mesma expressão que usou em Tito, antes dos tempos eternos, e também nos diz a quem a promessa da salvação está relacionada: a Cristo Jesus. Essa promessa foi dada em Cristo Jesus, ou a Cristo Jesus e nele tão somente. Em amor perfeito, o Pai prometeu ao Filho redimir pecadores dentre a raça humana caída. O Pai mostrou seu amor pelo Filho, dando a ele a humanidade redimida para servi-lo e glorificá-lo para sempre, para todo sempre, para que só ele receba a glória. No conselho da Santíssima Trindade, o Pai amou o Filho, fazendo-lhe uma promessa de redenção do mundo. Jesus, nos dias do seu ministério terreno, orou lembrando o Pai da promessa que ele fez de dar a humanidade redimida ao Filho. Nós lemos em João, capítulo 17, verso 24. João 17, 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus diz que o Pai deu algumas pessoas a ele, um presente de amor, e isso nós sabemos que ocorreu antes da fundação do mundo. Pecadores redimidos são um presente de amor do Pai para o Filho, e o Filho de maneira nenhuma recusa os presentes de amor do Pai. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, disse Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E num dia glorioso, futuro, a promessa do Pai ao seu Filho amado será completada. E vocês sabem o que o Filho vai fazer nesse dia? Qual vai ser a atitude do Filho nesse glorioso dia futuro? Com amor perfeito, ele vai dar tudo de volta ao Pai. Vai devolver os presentes de amor que ele recebeu do Pai. 1 Coríntios 15, 28. Ouça com atenção ou verifique na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que
todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em nós. O Pai não apenas vai dar pessoas redimidas ao Filho, mas também vai dar pessoas redimidas ao Filho. Porque Ele o ama tanto, e porque Ele o ama tanto, Ele vai colocar a sua imagem nessas pessoas. Ele quer que todos vejam o seu amor pelo Filho. Ele quer colocar a imagem do Filho em todos os lugares. O pastor Raik, eu imagino, e assim como foi com a Fernanda, quando ele estava namorando com a Betina, ele queria que todas as pessoas soubessem do amor dele pela Betina. E eu pela Fernanda, o pastor André pela Carol. E queria mostrar a Betina e eu a Fernanda para todas as pessoas. Queríamos que todos vissem a Fernanda e a Betina. E é assim que o Pai vai fazer com o Filho. E Ele vai completar essa obra. Ele quer que todas as pessoas vejam a beleza do Filho e o quanto Ele ama o Filho. E sabe o que o Filho vai fazer? Vai devolvê-las ao Pai, para glorificar o Pai, porque elas são imagem e semelhança do Pai. E eles se amam dentro dessa glória compartilhada entre eles, que também está de alguma maneira comunicada a nós. Que maravilha, meus irmãos, como a salvação ela é gloriosa, como é precioso meditar nessas coisas. A nossa salvação está presa, está enlaçada no amor perfeito entre o Pai e o Filho, existente desde os tempos eternos. Nós estamos guardados nesse amor entre o Pai e o Filho. Essa é a razão de nós sermos, e não pela nossa decisão, não pelas nossas próprias forças, mas nós estamos condicionados nesse ambiente de amor entre o Pai e o Filho. É tudo em Cristo, e Paulo diz isso repetidamente nessa carta aos Efésios. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é fruto de uma aliança eterna entre o Pai e o Filho, fruto do amor perfeito entre o Pai e o Filho. E é por isso que a nossa salvação é segura. É por isso que nós não vamos nos perder se estivermos em Cristo Jesus, porque o que nos segura não é o nosso amor pelo Pai e pelo Filho, mas o amor do Pai pelo Filho, no qual nós estamos ali no meio recebendo esse amor. A igreja está segura então, meus irmãos, guardada no meio desse amor perfeito entre as pessoas da Trindade. E nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a salvação é iniciativa de Deus em função de uma aliança eterna. E essa salvação em Cristo Jesus é ativada através do Evangelho. Essa é a terceira verdade em destaque nessa grande sessão que vai do capítulo 1 ao 3. O sentido geral de salvação na Bíblia é ser resgatado de uma situação ameaçadora, como calamidades físicas, guerras, doenças, mortes e outros perigos. Em um sentido estrito, a salvação suprema é ser resgatado de uma única calamidade severa: a ira de Deus. No capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que todos os seres humanos, veja aí em Efésios, capítulo 2, verso 3, o que Paulo diz a respeito de todos os seres humanos. Paulo diz que toda a humanidade era, por natureza, filha da ira. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. E isso significa, como deixa claro a NVI, que os seres humanos são naturalmente merecedores da ira de Deus. Aos Romanos, o apóstolo Paulo também ensina que, em última análise, a única calamidade da qual precisamos ser poupados é a ira de Deus. Em última análise, essa é a calamidade severa da qual nós precisamos ser poupados. Concordo com o pastor batista Paul Washer, que aqueles que não se arrependerem, ele e o seu pecado serão pulverizados diante de Deus, diante da ira de Deus. Nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 9, o seguinte, você pode conferir ou ouvir com atenção, Romanos 5, verso 9. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o apóstolo ensina a mesma coisa aos Tessalonicenses ao encorajá-los, quando ele diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1:10. E essa trágica realidade, meus irmãos, remonta ao princípio da criação de todas as coisas. Deus, em sua finita bondade e sabedoria, Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, nós temos o relato ali, em boa parte, da criação da realidade física. Uma nota soa ao final de cada etapa da criação concluída nesse capítulo: e viu Deus que isso era bom.
Mas, quando o homem foi criado, nos é dito que não apenas era bom, verso 31 de Gênesis capítulo 1, mas muito bom. O homem, ele é a coroa da criação. O homem é a cereja do bolo, por assim dizer. Todas as coisas foram criadas originalmente boas, muito boas. E assim foi porque Deus é infinitamente bom, imutavelmente bom, perfeitamente bom. Ele é o supremo bem. E Deus comunicou a sua bondade a todas as suas criaturas. Ele compartilhou a sua bondade, imprimiu nas suas criaturas e testificou, testemunhou de que isso era bom. Assim como o sol em sua perfeição, de calor e luz, compartilhou o seu calor e luz conosco. Adão, porém, ouviu as sugestões de Satanás, você conhece essa história, de Satanás corporificado numa serpente, de que Deus não era tão bom assim, de que Deus não estava sendo tão bom com ele, de que Deus o estava mantendo numa condição baixa, sonegando-lhe maiores benefícios e direitos. Então, Adão desprezou toda a bondade de Deus e se rebelou contra o seu bondoso Criador. Em resposta, Deus privou Adão da sua perfeita bondade ao expulsá-lo do jardim do Éden. E em seguida bloqueou a entrada do jardim com 2 querubins guardiões e uma espada flamejante representando a sua justiça. Essa é a primeira manifestação da ira de Deus registrada nas Escrituras. Deus não se tornou mau e iracundo, é importante dizer. A bondade de Deus, diz o Salmo 52, versículo 1, dura para sempre. Maravilhoso. Deus continua sendo bom, sempiterno, Ele é bom. A bondade de Deus é inesgotável, a bondade de Deus sempre resplandece como o sol, ela sempre está brilhando. Ele é o Pai das luzes, diz Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus, porém, ocultou do homem o brilho da sua bondade que o colocava num relacionamento com Ele. Como punição pelo pecado, Deus sujeitou o homem às trevas da ira. E assim como uma planta que não recebe luz murcha e torna-se sem vida, não produz flores nem frutos, da mesma maneira o homem separado do glorioso brilho da bondade de Deus está morto em pecado nas trevas da ira divina. Tal é a condição do homem separado de Deus que Paulo emprega termos fortes em Efésios, termos fúnebres e mórbidos ao relembrar os crentes efésios do estado deplorável em que eles se encontravam no passado sob a ira de Deus. Paulo diz o seguinte lá no capítulo 2, não coloquei aqui a referência, mas está logo ali, capítulo 2, verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Paulo diz, os efésios estavam mortos espiritualmente, em um estado e condição de total incapacidade de recobrar a vida procedente da bondade de Deus. Mas a boa notícia, e glória a Deus pelas adversativas das Escrituras, glória a Deus por esses mais das Escrituras. A boa notícia é que todo aquele que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles, serão retirados no tempo determinado por Ele, daquele estado de pecado e morte em que se acham por natureza, para uma nova vida com Cristo e por Cristo. Cristo que lhes regenera espiritualmente, dando-lhes um coração de carne no lugar de um coração de pedra, com grande amor, com infinito e perfeito amor. Cristo faz uma cirurgia cardíaca espiritual, por assim dizer, no pecador predestinado. E assim renova-lhe a vontade e a influencia para aquilo que é bom, de modo a atrair ele eficazmente o pecador regenerado para o supremo bem que é Cristo Jesus. E de fato o pecador vem livremente, pela sua vontade, ao Evangelho em arrependimento e fé pelas doces influências da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fosse o toque do Espírito Santo de Deus no espírito do homem para ressuscitá-lo espiritualmente, ninguém receberia em fé as palavras do Evangelho e portanto não seriam salvos. A recepção do Evangelho pela fé é a concretização no tempo da salvação que foi determinada na eternidade. Todos aqueles que foram predestinados para serem santos e irrepreensíveis perante Deus, aceitarão pela fé as boas novas que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e nos ressuscitou para vivermos unidos a Ele. Porque, diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém
se gloriam. Ninguém vai poder chegar no céu, se fosse possível, evidentemente, bater no peito e dizer assim: eu estou aqui por causa da minha moralidade, eu estou aqui por causa das minhas realizações. Ninguém vai ter motivo de orgulho ao estar diante de Deus. Deus faz assim para que ninguém se orgulhe. E essa salvação em Cristo Jesus traz ricas bênçãos espirituais. Essa é a quarta verdade que eu sublinho nessa grande sessão que nós estamos examinando. A salvação em Cristo Jesus traz ricas bênçãos espirituais. Há um tipo de bênção para os incrédulos. Os teólogos chamam isso de graça comum. Uma graça comum a todas as pessoas: comida, bebida, roupa, oxigênio, luz do sol, chuva. E isso é físico, é temporal. Eu lembro-me de uma ocasião em que um jovem, lá no Júlia Cefé, quando eu era seminarista, fomos a um churrasco na casa de um irmão, e um irmão da igreja que ele nem tinha, eu considerava na época, tanta maturidade assim. Na verdade ele era até bem problemático e crítico. Ele fez uma pergunta para esse jovem da congregação, e isso ficou marcado na minha mente, eu nunca esqueci. E perguntou para ele assim: quais são os teus objetivos, teus sonhos daqui para frente? O que tu planeja para o futuro? Eu quero casar, eu quero ter emprego, eu quero ter filhos. E ele disse, deu uma resposta para ele surpreendente que me marcou. Ele disse assim: tu queres as mesmas coisas que os descrentes? E o que ele estava dizendo ali, em outras palavras: tua perspectiva é tão pequena que você se deleita, você almeja, deseja apenas as coisas, as bênçãos comuns que Deus dá a todas as pessoas. É isso que você quer? E eu fiquei olhando, e aquilo ali chegou até o meu próprio coração, e eu guardei isso, e hoje, anos depois, eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas há um outro tipo de bênção da qual os incrédulos não têm parte. Apenas os crentes têm posse. São as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, se preferirem, bênçãos salvíficas. E isso envolve tanto bênçãos presentes agora, quanto bênçãos futuras. São bênçãos espirituais e eternas. Nós temos a nova vida em Cristo, nós temos paz com Deus, nós temos o Evangelho, nós temos o perdão e a libertação de pecados, há o selo do Espírito, nós temos a igreja, nós temos a adoção de filhos, nós temos promessas divinas para adocicar a nossa árdua peregrinação, nós temos dons espirituais, ou seja, nós temos tudo quanto é necessário e em abundância para nos ajudar e ajudar aos outros. E todos esses benefícios espirituais são tão certos e seguros para nós, que Paulo fala da nossa posição celestial em termos de uma realidade já consumada em Cristo. Está na nossa conta, não é algo que está depositado que nós vamos poder lançar mão somente no futuro, mas já está na nossa conta e à nossa disposição. Olha Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está certo, isso é nosso. Os crentes são o povo mais rico do mundo. Pobre é que tem apenas dinheiro e bens materiais. Alguém já disse, foi perguntado a uma pessoa, na verdade foi dito de uma pessoa, que ele era tão pobre que ele só tinha dinheiro. E nós precisamos ter consciência das nossas bênçãos espirituais. É por isso que o pastor Raik está certo quando chama você de príncipe e princesa. Porque o rei está reinando e nós príncipes estamos assentados com ele nos lugares celestiais. E eu usei aqui esses termos, essas abundantes bênçãos espirituais. Estou colocando isso diante de nós porque elas constituem os recursos necessários para levar a cabo o projeto dual da salvação. União com Cristo e uns com os outros. Esse é o projeto da salvação. Nos unir intimamente com Cristo e uns com os outros. E eu usei propositalmente a palavra projeto para se referir à salvação, porque um projeto é um conjunto de tarefas temporário e progressivo, um esquema, o delineamento de um plano que transforma uma ideia em algo, um produto final. Em outras palavras, um projeto tem início, meio e fim determinados. A ideia da salvação, ela estava na mente de Deus na eternidade. E então ele delineou um esquema e forneceu os recursos para concretizar a ideia que estava na sua mente. Assim, todas as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu em Cristo visam concretizar um resultado único, que os crentes se unam a Cristo de tal maneira que se tornem perfeitamente semelhantes ao Filho
e que unam-se uns aos outros em amor, assim como a Trindade está unida em perfeito amor eterno. E tudo isso tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo desse projeto que está sendo concretizado, que Deus concretizou no tempo? A glória de Deus. Esse é o objetivo desse projeto. Essa é a quinta verdade que eu dou ênfase aqui. A salvação em Cristo Jesus é para o louvor e a glória de Deus. A glória de Deus é o maior tema do mundo. Não só da vida cristã, mas do mundo inteiro. Porque o homem foi criado. Porque Deus se preocupou em redimi-lo. Porque Deus enviou o seu Filho amado para viver entre pessoas que o maltratariam e o matariam brutalmente. Há uma única resposta para isso: para a glória de Deus. Para a maior e exclusiva glória de Deus. E Paulo não quer que os crentes efésios tenham uma compreensão errônea ou desajustada do fim principal de todas as coisas, e por isso ele enfatiza isso aqui nesses primeiros 3 capítulos. Nós fomos predestinados para a salvação em Cristo, diz Paulo no capítulo 1, versículo 6, para o louvor de sua gloriosa graça. E ele diz a mesma coisa no versículo 12 do capítulo 1, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E uma terceira vez no versículo 14 do capítulo 1, ele mantém sempre juntos, inseparáveis, o nosso resgate, a obra da salvação, com a glória de Deus. Ele diz: o qual é penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. E mais uma vez no capítulo 3, versículo 21, tendo explicado a gloriosa salvação em Cristo, o apóstolo não se contém ele mesmo, e ele exclama: a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E deve ser assim, meus irmãos, porque Deus, diz Provérbios 16:4, criou todas as coisas para determinados fins, isto é, o fim principal para o qual Deus criou todas as coisas é a sua glória. E os crentes, em especial nós devemos glorificá-lo. Especialmente, Deus diz em Isaías 43, versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Isaías 43, 7. É importante dizer que não é possível nós acrescentarmos nada à glória de Deus. Nós não podemos, Deus tem uma glória intrínseca, nós não podemos acrescentar nada a isso, mas nós podemos exaltá-la, nós podemos elevá-la. Deus nos fez sacerdócio real, diz 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Os céus proclamam a glória de Deus, os pássaros gorjeiam entoando cânticos de louvor a Deus. Isaías 43, 20 diz: os animais do campo me glorificarão. Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os anjos também permanecem diante do trono de Deus, louvando-o ininterruptamente. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. E nada, meus irmãos, glorifica mais a Deus do que a salvação de um pecador arrependido. É por isso que a Bíblia diz que até os anjos desejam examinar o Evangelho. Eles colocam seu pescoço, inclinam para examinar, para a direção da terra para examinar o Evangelho, 1 de Pedro 1,12. E eles desejam investigar o mistério da salvação que manifestam a sabedoria e glória de Deus, a multiforme sabedoria e glória de Deus. E quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu, como diz Lucas capítulo 15, versos 7 e 10. Há uma glória de Deus manifesta no universo. Há também uma glória de Deus no esplendor dos anjos celestes e nos cânticos que eles entoam diante do trono. Todavia, tal é o brilho da glória que a igreja tributa a Deus, que os astros celestes e os coros dos exércitos angelicais não são mais do que a luz bruxeleante de uma vela, perto da glória que a igreja tributa ao nosso Deus. Ninguém terá um entendimento completo da salvação até que compreenda que o objetivo é a glória de Deus, que esse é o alvo. Deus ordena a salvação de tal modo que não reste 1 milímetro de espaço para atribuir
glória ao homem. E toda essa discussão milenar em torno de predestinação, da depravação moral e radical, a inabilidade espiritual do homem, o quanto o pecado afetou o homem realmente consegue pela sua própria força responder em fé, toda essa discussão deve-se ao fato de que alguns tentam compreender essas coisas com a razão, ao invés de aceitá-las pela fé como um mistério revelado. Nós abraçamos essas verdades pela fé. Esse mistério está revelado, mas há coisas que permanecem em mistério, permanecem ocultas, e por isso que é por meio da fé. Porque senão só os mais inteligentes seriam salvos, só os intelectuais, só os acadêmicos, se essas coisas pudessem ser compreendidas somente pelo intelecto, pela razão, mas é pela fé. Nós abraçamos pela fé. Eu não entendo muitas das coisas que eu ensino, sendo honesto com vocês, mas a minha função como pregador, expositor, intérprete da palavra, não é entender tudo, não é esgotar toda a compreensão daquilo que eu estou ensinando. Há coisas que só vão ser reveladas no futuro. A minha função é dizer o que a Bíblia está dizendo, é ensinar o que o texto está dizendo. Que eu compreendendo ou não, eu tenho dificuldade, por exemplo, e não se assustem, mas porque isso é difícil se você parar para pensar muito, embora eu abrace isso pela fé, na doutrina do inferno eterno. Deus vai exercer juízo por toda a eternidade. Isso é muito duro de pensar, é muito duro pensar nisso, é muito duro você começar a meditar e saber que neste exato momento há pessoas que estão sob sofrimento, aguardando o juízo definitivo, e os anos que elas passaram lá podem ser 1000, 1 milhão de anos, seja lá quanto for, quanto tempo elas estão lá, na companhia dos demônios que Deus lançou no Tártaro. Não importa quanto tempo, mas anos se passarão. E ainda parecerão que elas estão no primeiro dia, sem ter sequer uma pilastra para arranhar as unhas e aliviar o sofrimento. Isso é muito duro, meus irmãos. Isso é muito duro. Mas a Bíblia diz, nós abraçamos pela fé aquilo que a Bíblia diz, não pela razão. Então você olha para os olhos da fé, para a obra da redenção em Cristo, para esse mistério revelado, e quando você faz isso, quando você olha pela fé, o seu ímpeto é exclamar: que coisa maravilhosa, que plano fabuloso, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E a pergunta que naturalmente o esquema de salvação suscita é: por que Deus delineou as coisas dessa maneira desde antes da salvação do mundo? Por que a salvação é pela fé, não pelas obras? Por que eu sou cristão? Por que eu estou aqui em 2024 sentado na primeira igreja batista do Pará? Por que Deus estabeleceu a primeira igreja batista do Pará há 126 anos atrás, e agora, tendo se passado tanto tempo, nós estamos juntos aqui essa noite? Por que nós continuamos crescendo como igreja, multiplicando discípulos? A resposta é única: para o louvor de sua gloriosa graça em Cristo Jesus. Não há outra resposta. Não é para a exaltação do nome de Eurico Nelson que Deus fez isso, o primeiro pastor presidente dessa igreja aqui. Não é sobre a glória de outros pastores que o sucederam e que virão após nós também, por mais honrosos que sejam os seus legados, e nós devemos honrar a história, a memória, o legado. Todavia, a primeira igreja batista do Pará foi estabelecida, e ela continua decisão de Deus na eternidade. Nós estamos inseridos nesse grande esquema de redenção, delineado e decretado na eternidade, e até mesmo os recursos para levar a cabo esse plano provêm de Deus. É Ele quem pensa, executa e providencia os meios para levar o seu plano ao fim designado. É Ele quem concede alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para o benefício do corpo de Cristo, como diz Efésios capítulo 4, verso 11. Os homens são apenas instrumentos santos nas mãos do Redentor, utilizando os recursos fornecidos pelo próprio Deus. Não há explicação de eu estar aqui nesta noite se não fosse isso. O apóstolo Paulo era apenas um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para a salvação dos Efésios. E quando ele considera a grande obra de redenção, e em particular a salvação dos Efésios, ele não aproveita a ocasião para se gabar das suas realizações ministeriais. Pelo contrário, ele dá toda a glória a Deus, e ele faz questão de repetir isso frequentemente. E de fato, quando o esquema da salvação é corretamente compreendido, repito, não há espaço para atribuir glória aos homens. E assim será que seja devorado por vermes como Herodes
tudo e todos que ousarem roubar a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, diz o profeta Isaías. Então a salvação é revelação de um grande mistério. A salvação é iniciativa de Deus em função de uma aliança eterna. A salvação é ativada através do Evangelho. A salvação traz ricas bênçãos espirituais. A salvação é para o louvor e a glória de Deus. E então, a última verdade que eu destaco nessa sessão brevemente, que nós estamos introduzindo aqui, a salvação é a nossa principal necessidade. Como já dito, nós precisamos compreender corretamente a salvação. Qual a sua causa, sua base, seus meios, seus recursos e o seu objetivo, a glória de Deus. E também nós precisamos experimentá-la no nível pessoal. É por isso que Paulo encerra o capítulo 3 orando a Deus para que os crentes efésios de toda parte, em todas as épocas, compreendam e experimentem essa sublime realidade. Lemos a sua oração em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. Vamos ler juntos, acompanhem na sua Bíblia. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21, para irmos encerrando. Efésios 3, 14 a 21 diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, se há algo nessa vida que nós devemos compreender, é o mistério revelado da salvação, a compreensão das verdades do Evangelho, dessas realidades doutrinárias, e isso vai abrir o baú dos tesouros espirituais que estão disponíveis para nós. Essa é a nossa herança, isso já está na sua conta em Cristo Jesus, e isso vai transformar a sua vida se você estiver em Cristo. E se você estiver junto comigo aqui estudando o livro de Efésios, nós vamos descobrir esses tesouros que estão à nossa disposição aqui. Ouça a mensagem de Paulo nesses 3 primeiros capítulos e sintonize o seu coração com essa grande verdade. Quem é amor, Deus chamou desde a eternidade um povo da sepultura para o trono, para ser o povo mais rico, poderoso e unido em Cristo Jesus, para o louvor e a glória do seu nome. Esse é o plano, o esquema de salvação, o supremo propósito de Deus para a igreja, que estava oculto e agora está manifesto e está diante dos seus olhos aqui essa noite. Vamos orar. Pai, obrigado, ó Deus, pela grande salvação que o Senhor nos presenteou em Cristo Jesus, ó Deus. Ajuda-nos a compreender melhor a grandeza do teu amor, a multidimensionalidade do teu amor, Senhor. E ajuda-nos também a vivermos à luz desse amor, à luz da salvação que recebemos, para sermos santos e irrepreensíveis, para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém.